call is now being recorded. Boa tarde a todos. Bom, como toda segunda-feira, nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física tem esse ciclo de palestra agora nesse segundo semestre. Nós chamamos de colóquio também. Hoje com a participação, o nossa palestrante é alguém especial e que muitos de nós conhecemos, que é a professora Martini, que foi nossa coordenadora do programa até agora na primeira gestão do programa. E, bom, eu acho que nós todos merecíamos convidar ela para mostrar suas experiências científicas, os trabalhos que ela vem desenvolvendo, para todos nós conhecer, inclusive eu, que cheguei um pouco tarde na UAXA, também tenho interesse em conhecer todas as linhas de pesquisa de nossos professores, e aproveitei para convidar a professora Martini, ou seja, trazer ela como nossa primeira convidada. Para que todos conheçam um pouco sobre a trajetória da professora Martini, ela possui graduação em Física na Université de Rennes e também ela tem doutorado em Física na Université de Paris. Ela foi pesquisadora, ou seja, pesquisadora de pós-doutorado, bolsista da FAPEP, em São Carlos, e professora visitante também na Duke University, e professora pesquisadora da UFPB até 2016. Atualmente ela é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, especificamente aqui em nosso programa em nossa unidade de Cabo de Santo Agostinho. Ela foi a primeira coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia Física, também aqui da Escola de Engenharia da UFRPE. E a professora Martini, ela tem experiência na área de física atômica e óptica, com ênfase no estudo de difusão de átomos em vapores atômicos e na investigação de comportamentos estadísticos não normais. E também atua na área de dinâmica não linear, usando como plataformas de implementação experimental circuitos eletrônicos e lasers, neste caso laser semicondutor. Bom, a trajetória da professora Martini tem vários artigos científicos nas suas áreas de pesquisa, assim como várias participações em eventos e orientações de estudantes de doutorado, de pós-doutorado e de mestrado. Professora, mais uma vez, em nome de todo o programa, que você conhece ao pé da letra, agradeço por aceitar nosso convite e cedo a palavra para dar início à sua palestra. Não estou falando, é por isso que não está me ouvindo. Eu estou querendo ver aqui. Só um minutinho aqui. Isso é o quê? Isso é nada. Ele não me deixa. Sim, tá. Okay, acho que é isso. Ok. Ok. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá bom, o tamanho tá bom. Ok, tá bom. Então, eu estou usando esse jornal porque, eventualmente, eu vou precisar escrever um pouquinho durante a apresentação. Então, a minha apresentação de hoje vai ser sobre a propagação e difusão de luz em vapores atômicos ressonantes. Obrigada, Ramon, pelo convite, para apresentar esse trabalho aqui no colóquio do PPENSFIS. Eu vou começar aí bem basicamente com o que a gente vem fazendo para estudar a luz, o que está se propagando em vapores ressonantes. Então, a gente trabalha com células de vidro, faz o que desde o início, historicamente, células de vidro, e nas quais a gente coloca um vapor atômico, ok? E são vapor alcalinos, porque, por conveniência, a gente trabalha com rubídio, com césio, ok? Que são vapores muito usados em física atômica. Vocês estão vendo o slide inteiro? E então, eu vou apresentar aqui então, o tipo de experimento que a gente faz. Então, a gente passa um feixe laser
O laser, em geral, é um diodolaser, e por isso que a gente está trabalhando com alcalinos, porque é relativamente simples encontrar laser ressonante com esses vapores. E durante muitos anos eu trabalhei com espectroscopia, ou seja, você tem um feixe transmitido e você vai detectar esse feixe, né, com um fotodetetor, e aí você vai variar a frequência desse feixe, você vai fazer espectroscopia. Inclusive, a gente trabalhou muito também em reflexão, porque aqui em transmissão a gente tem efeitos de propagação, de absorção, e na reflexão a gente tem acesso a informações, por exemplo, sobre interações de superfície. Mas desde que a gente chegou na UFRPE, na UAXA, a gente não trabalhou mais nesse tipo de assunto. Então, o que a gente faz aqui é que eu não estou mais interessada aqui no que é transmitido, por enquanto, pelo menos, mas estou interessada aqui nessa luz que é fora do feixe laser, porque tem átomos na célula todinha, os átomos que estão dentro do volume do feixe estão absorvendo e eles estão reemitindo. Aí tudo bem, a gente vê um feixe muito intenso dentro da célula, mas a gente vê também a luz ficando iluminada, toda iluminada fora desse volume. E então, esse aqui é o primeiro efeito, vamos dizer, de difusão que a gente estudou, que é radiation trapping, que é aprisionamento de radiação. Então, o que acontece aqui? Então, a gente coloca, já que a gente não quer ver o que acontece aqui no meio, que é muito mais, que satura a câmera, que é muito mais forte, a gente quer ver o que acontece aqui, coloca uma máscara, e só vai olhar o que acontece aqui. E aqui o que acontece, na verdade, é que os átomos que estão dentro do volume do laser, eles absorvem um fóton, ok, do laser, mas esse fóton, ele não vai sair diretamente para meu olho, para a câmera. Então, ele pode ser reemitido e, antes de sair da célula, ele pode ser reabsorvido por um átomo que está fora do volume. Esse átomo aí pode reemitir para fora, e aí eu posso captar esse fóton, ou então ele vai emitir, o fóton vai sofrer uma série de ciclos de absorção-reemissão até sair da célula onde a gente vai detectar, ok? Então, isso é a imagem do que a gente observa. Então, esse aqui preto no meio é a máscara. Sem essa máscara, a gente estaria realmente muito mais forte a luz que está no centro, mas vocês podem ver que fora do volume do laser está muito forte. Então, você tem muita luz que está espalhada nesse volume aqui do vapor atômico. Então, esse aqui é o aprisionamento de radiação, e para fazer espectroscopia em volume, em vapores térmicos, e a gente precisa saber o que está acontecendo, porque o fóton ele vai sofrer várias modificações ao ser redistribuído assim espacialmente, eventualmente em frequência também. Então, a gente precisa estudar esses efeitos de pressão de aprisionamento de radiação. Desenhei aqui a ideia, ok, que eu já expliquei. Então, o fóton ele é emitido, absorvido, reemitido, reabsorvido, e aí ele está absorvido e emitido por átomos que têm uma certa velocidade. Então, pelo efeito Doppler, você vai ter uma redistribuição da frequência, etc. Então, é um assunto muito importante em astrofísica, na iluminação, que os fabricantes de lâmpadas, eles querem que a luz ela saia, eles não querem que ela fique presa na lâmpada. Também para física de plasma, para laser e em biologia, ok, porque a luz ela fica presa em certos meios assim, antes de ser emitida. Então, aqui a gente vai fixar um pouquinho a nomenclatura. O que eu chamo de X é um passo simples, ok? Uma emissão aqui, ok? O fóton é emitido numa certa direção, ele vai percorrer uma certa distância que a gente chama de X, ok? É o passo, o tamanho do passo, e aqui ele vai ser absorvido de novo, reemitido, aqui absorvido de novo, e a gente chama de R, o vetor R, é o vetor posição, ok? Que é, então, aqui foi a posição inicial, né? Esse fóton fez, na verdade, várias, ok? E foi emitido e absorvido várias vezes, e então, entre essa posição inicial e a posição final, a gente tem o deslocamento, ok? Que a gente chama de R, e que é o resultado de várias, ok? Difusões. Então, a gente tem esse espalhamento múltiplo dos fótons pelos átomos, ok? E chama de aprisionamento de radiação.
Então, a gente teve, justamente nessa experiência, eu não estou mostrando aqui outra célula onde não tinha esse mesmo efeito, a célula era pouco iluminada, com com o mesmo laser incidente, com o mesmo vapor dentro, mas tinha uma iluminação muito menor por razões que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas era o estado da superfície dessa célula. Então, a gente estava, na época, estudando efeitos de superfície, e então, vamos descrever então, o que acontece nessa célula e nesse vapor. Então, vamos lá fazer. Essa aqui é estatística, ok? Então, é a primeira vez que, na verdade, a gente se preocupou em fazer estatística de luz, ok, se propagando no vapor. E então, a gente tem perguntas como qual é a distribuição de passos, qual é o livre percurso médio, qual é o desvio padrão, ok, dessa distribuição de passos aqui. E, bom, os problemas de redistribuição de frequência, que eu não vou falar muito hoje. Então, eu vou fazer um pouquinho uma revisão de estatística, é uma coisa importante, não somente nessa experiência, mas em várias que a gente vem fazendo desde então. X, então, é um grupo de... são importantes essas palavras aqui, que são... Os meus slides são em inglês, ok, mas... espero que não seja um problema. Então, essas variáveis aleatórias x, ok? Elas são independentes, então você vai sortear uma, e a que você vai sortear depois não depende do que você sorteou antes, ok? Então, elas são independentes e elas têm a mesma distribuição inicial, então essa distribuição tem um valor esperado, né, que é o valor médio, que a gente chama de μ, e uma variância que a gente chama de sigma ao quadrado. Então, o que a gente faz é... a lei dos grandes números, então, se você pega uma amostra de tamanho n, e aí você faz a média, então você tem esse x, deve ter uma soma aqui, né? Está faltando uma soma aqui. Então, você calcula a média, a soma dos x i sobre n, e aí, se você tiver um número muito grande de eventos, você vai, esse μn, que é essa definição aqui, vai tender para o valor, o μ, que a gente definiu aqui, para a distribuição, ok? De x, ok? Mesma coisa para a variância, ok? E aqui, essa grandeza é muito importante, é a soma, ok? Na amostra. Então, x maiúsculo, com índice n, é a soma de i igual a n de todos os x. Você vai somando. Então, vocês já podem ver o que acontece aqui. Obviamente que aqui vai ser uma soma vetorial, você tem que somar, ok? Você vai ter a componente horizontal de R somando as componentes horizontais, ok? Desses passos, ok? Mas x é a minha variável aleatória, ok? Cuja distribuição eu estou descrevendo aqui, ok? E agora eu vou me interessar nessa distribuição aqui de xn, ok? Então, nas estatísticas, aqui é a lei dos grandes números, e a outra lei importante na estatística é o teorema do limite central, CLT, ok? Que diz simplesmente que a ação acumulada de um grande número, ok? De equivalente, independente, sempre essas duas palavras, ok? Elas são independentes e elas têm a mesma distribuição com média μ e com variância sigma ao quadrado, ok? Então, se você fizer, eu chamo de Z, esse limite, ok? Quando n é muito grande, n é o tamanho da amostra, ok? De xn menos μ, que é a average, ok? Dessa distribuição de x, você divide pelo desvio padrão, que é a raiz da variância, e essa grandeza aqui, ela tem para uma distribuição gaussiana, ok? Então, é tão difundida isso aqui, que a gente chama isso aqui de distribuição normal. Então, só para lembrar, essa aqui eu tirei de um artigo que eu escrevi alguns anos atrás, justamente sobre essas estatísticas, ok? Para ir para as estatísticas não normais. Então, vamos se assegurar que sabemos alguma coisa de estatística normal. Então, por exemplo, se você tem um dado, ok? Então, você tem a probabilidade de tirar 1 é 1 sobre 6, de tirar 4 é 1 sobre 6, se você jogar o dado uma vez. E aí eu vou pegar aqui uma amostra de tamanho 3, então 3 dados que eu vou jogar. E aí, o que eu posso fazer com o resultado? Eu posso fazer a soma e eu posso fazer também a média, ok? Então, eu tenho M amostras aqui, eu não sei quantas tem aqui, mas tem poucas, você vê que
essa aqui é a distribuição P de X, que normalmente deveria ser 1 sobre 6 para todas, ou seja, flat aqui, tá certo? Então, aqui, como o número de amostras é muito reduzida, então a gente tem uma distribuição que não está completa. Aqui é a soma e aqui é a média. Então, aqui o que eu faço? Eu vou aumentar o número de M, eu continuo jogando meus 3 dados, e aí vocês podem ver que a distribuição da soma, ok? Cada um desses é quantas vezes eu obtive 4, por exemplo, né? Então, vocês sabem que vocês podem obter entre 3 e 18, né? 3 se tirar 3, 1, e 18 se tirar 3, 6, ok? E aí vai se desenhando aqui uma curva, e a média é a mesma coisa, ok? A média é 3,5, e você vê que está começando a ter a aparência de uma forma gaussiana, e aí se a gente aumentar mais ainda, até onde? Até ter essa distribuição que é realmente o P de X que a gente espera, que é o mesmo para todos os valores, mesma probabilidade para 1, para 2, etc. E aí, se a gente continuasse, a gente teria uma bela gaussiana aqui e uma bela gaussiana aqui, tá certo? Então, pode parecer óbvio, ok? Mas eu acho que não é trivial, ou seja, você tem uma distribuição inicial, ok? Que não tem nada de gaussiano, mas você termina acumulando, ok? Esses eventos aqui, você termina com curvas gaussianas, e aqui o mesmo exemplo com uma distribuição que é P de X igual a X, ok? Com X entre 0 e 1, então a gente fez a mesma coisa, aqui também, e aí vou para o último slide, que é, você tem esse P de X igual a X, ok? Você reconhece, tá lindo, aqui também uma gaussiana, e aqui uma gaussiana. Então, chama a sua atenção sobre isso, é uma das razões que é tão, parece que normal, porque mesmo se você partir de uma distribuição que não tem nada de gaussiana, você termina com uma gaussiana. Só que não é, pode ser normal, pode ser bastante comum, mas não é universal, ok? Então, esse limite, esse teorema do limite central, ok? Ele fala dessa ação acumulada, e aí vocês podem ver aqui que depende, ok? Tem para uma distribuição gaussiana, essa grandeza aqui, mas você vê que μ pode ser, por exemplo, 0, ok? Mas esse desvio padrão, ok? Ele tem que estar definido, a variância tem que estar definida. Então, a pergunta é, mas se não tiver variância definida, como é que você faz? Você não pode mais usar esse teorema do limite central, ok? Então, a definição da variância, ok? Bom, é essa daqui menos o valor médio ao quadrado, mas basicamente você calcula esse aqui, o segundo momento, e aí é isso, você tem x2, p de x dx, e você calcula, então, esse segundo momento. Então, a gente trabalha, todas as distribuições, em geral, elas têm elas tendem assintoticamente para uma lei de potência, ok? Então, se essa lei de potência assintótica é 1 sobre x a potência alfa, então a gente vai ter que esse segundo momento, ele diverge se alfa é inferior ou igual a 3, então tudo que é superior a 3 está tudo ok, é normal, obedece ao teorema do limite central, e se você tiver, pior ainda, o alfa menor que seja inferior a 2, então você vai ter que mesmo o valor médio de x, né, ele não existe, ele diverge, ok? Então, por que isso aqui é importante? Aqui, mais um exemplo desse artigo. Então, a gente tem uma distribuição aqui que é p de x igual a 1 sobre x à quinta potência, ou seja, obedece ao limite central. Aqui é a soma, eu acho. Então, a gente tem uma distribuição. Então, esse p de x igual a 1 sobre x, 5 é uma lei que decai assim, 1 sobre x à potência 5. E a gente vê aqui visualizar melhor em duas dimensões, porque em uma dimensão vem um pouquinho o problema do bêbado, né? Então, ele vai à direita ou à esquerda, então fica meio difícil visualizar, mas em duas dimensões, então a gente tem nessa área de distribuição que é o comprimento do passo, e a gente vai sortear também a direção, né, que ele vai, e a gente tem essa difusãozinha, e a gente tem aqui 10 a 5 amostras, e aqui a gente tem somente uma realização, então com 10.000 passos, ok? E a gente vê aqui que a soma dá 0,013 e que o x máximo, ou seja, o passo máximo é simplesmente 10 vezes o passo maior do que o passo médio. E aí a gente agora vai para uma relação que é p de x igual a 1 sobre x2, então a gente sabe que nem valor médio tem, então a gente tem aqui
a distribuição da soma, você vê que não tem nada de gaussiano, e aqui a visualização em 2 dimensões, então não fica muito bom aqui, a gente tem agrupamentos aqui de difusão que parece normal, ok? Mas de repente, entre um grupinho desse e outro, você tem um passo assim que tem para mostrar a você. A soma, ela não é muito grande, a soma de todos esses passos, ok? Vocês podem ver aqui que é 5, 10 a menos 3, e aqui era menos 5, né? Então, o menos, não dá para ver. Mas essa escala já é muito maior, ok? E esse x é na soma, é somente 7 vezes o valor do maior passo, que pode ser S, provavelmente, ok? Que ele mesmo é 1.500 vezes maior do que o valor médio, ou seja, não tem, ok? Fica muito difícil fazer estatística com isso, porque a gente não sente uma lógica, ok, normal. Aqui, só para terminar sobre essa introdução à estatística não normal, isso é outro artigo que a gente escreveu, que é de caracterização de processos de difusão. Então, esse aqui é o que a gente chama de superdifusão, ok? Então, você tem a partícula, ela vai percorrer uma distância muito maior do que seria previsto numa difusão normal, que é o movimento browniano, se quiser, ok? O movimento browniano segue essa lei aqui, e aqui, então, é muito maior, é a superdifusão. E existe também a subdifusão, então a gente tem aqui partículas, todas elas, essa aqui é o tempo e essa aqui é espacial. Uma dimensão aqui, a gente solta as partículas com uma certa lei que a gente controla, e essa lei, ela é feita para que a difusão seja normal. Então, as partículas que todas elas estavam aqui, não me lembro quantas tem, deve ter um número significativo, talvez 10.000 partículas, e aí você vai vendo elas, ok, se afastando, fazendo a difusão. Essa aqui é a difusão normal. Se você impor uma lei de propagação, vamos dizer, de difusão, né, de subdifusão, então você vai ter essa aparência com o tempo, então elas vão se espalhar, mas muito menos do que no caso normal, e aqui a superdifusão, então, é muito maior do que no normal, ok? Então, aqui, depois de... isso aqui é um histograma, ok? Nesse tempo. E aqui, em função do tempo, essa aqui eu acho que num dado tempo, eu ia escrever à mão o que era, mas esse aqui é espacial, tá certo? Esse aqui é uma fotografia aqui, nesse ponto aqui, tá certo? Na extremidade, que é 1.000, ok? Da unidade que a gente usou. Então, aqui é 1.000, aqui é 1.000, é 1.000. Então, esse é o perfil aqui, no fundo dessa imagem aqui, tá certo? Então, aqui normal, subdifuso, superdifuso, e aqui a gente tem a variância. Então, a gente tem a variância para 3 realizações diferentes, ok? Todas elas, essa aqui é em função do tempo, então as 3 para a difusão normal, elas vão ter o mesmo comportamento. As 3 para o comportamento superdifuso, ok? Então, aqui é T, né? Eu vou escrever, é por isso que eu peguei uma. Aqui é o tempo, ok? E essa aqui é o que eu chamaria de... é X, né? Se esse aqui for X, se esse aqui for X, ok? E esse aqui é T. Ok. Mas aí, o interessante é essa parte aqui. Você vê que no superdifusivo, o que a gente tem, mesmo para uma realização, então, ela começa seguindo alguma coisa que você diz, essa aqui está bem razoável, bem comportado, de repente ela pula de novo, então, mesmo uma realização não tem muita lógica. Se você fizer outra, vai ter outro comportamento. Se você fizer... Então, não tem uma variância que possa caracterizar esse comportamento. Então, se você precisar descrever, por exemplo, essa aqui vale para vários fenômenos, né? Então, se a estatística for desse tipo, então não é reprodutível, você não pode fazer predições, ok? Sobre o comportamento desse sistema. Então, é bastante importante. Aqui, a difusão de luz no meio. Então, essa aqui era para qualquer sistema que apresente superdifusão ou subdifusão. Então, esse aqui, para voltar, é o que a gente chama de voo de Lévy. Esses longos voos aqui são os voos de Lévy, e caracteriza muitos fenômenos, tanto em biologia, né, são mais conhecidos, por exemplo, o albatroz, que é
é uma ave marinha, né, que viaja, ela fica num certo lugar, ok, procurando comida perto, vai e volta, e de repente, procurando comida, ou procurando um parceiro, ou parceira para o acasalamento, ela vai viajar uma distância que não tem absolutamente nenhuma relação com o que ela costuma viajar, ok? Então, tem o movimento das pessoas que viajam, as notas de dinheiro. Então, tem vários estudos, a propagação de vírus é muito importante também para a propagação de vírus, para transporte, para muitas coisas, e esse formalismo, então, para tudo esses comportamentos, ok? É bastante universal. Mas eu vou voltar, essa aqui também, ok? É só uma distribuições sem modelo, ok, particularmente. E aqui eu volto, então, à luz, ok, que se propaga em um meio espalhador. Então, se você tiver esse como meio espalhador a neblina ou então a poeira, ok, no lugar, então, isso é bem conhecido, é uma difusão normal, ok? Então, você não tem voo de Lévy nesse tipo de meio espalhador, ok? Então, é um meio de difusão, um meio de transporte que é difusivo, ok? Aqui, quando a gente, na época que a gente começou a se interessar por esse tipo de estatística, ok? Lembrando dessa célula que a gente queria estudar como que a luz ela se propagava nele, na verdade a gente escreveu o artigo considerando que era uma distribuição normal e de fato nas condições que do nosso vapor atômico era uma distribuição normal porque só tinha era um vapor muito diluído, não tinha muitos elementos aqui para fazer espalhamento múltiplo, ok? Mas se a gente aumentasse, por exemplo, a densidade, aí a gente ia ter que se preocupar com o que eu vou falar agora. Então, tem uma equipe lá do Barthélemy e Wiersma, né, que está na Itália, eu acho. Então, eles fizeram esse meio, que é um meio material, ok? Essa daqui então é um corte no meio aqui, você tem esferas dielétricas, não me lembro qual é o dielétrico transparente, e então você tem, o que é branco são as esferas dielétricas, ok? E elas têm uma distribuição de tamanhos que é feita para que a luz que se propaga nelas, ela entra aqui, e quando ela vai sair, então a luz entra numa fatia desse meio, e ela vai sair com uma distribuição, ok, de Lévy, ok? Não vou detalhar, mas... E particularmente aqui, são 4 realizações que não têm nada a ver uma com a outra. Então, você não tem uma estatística bem bonita aqui, a difusão da luz através desse meio, ela seria difusiva, ela não é normal, ok? Então, você tem a difusão normal, entre aspas, que tem umas esferinhas aqui de óxido de titânio, eu acho, e então, nesses interstícios aqui, tem uma difusão que pode ser caracterizada como normal, mas assim que a luz ela chegar numa dessas esferas, obviamente não vai acontecer nada com ela na esfera, porque não tem nada, é transparente, então a luz atravessa, e de repente, depois de ter dado muitos pontos pequenos, ela dá um passo grande, etc. Então, esse aqui é o meio que foi fabricado para isso, e na época, a gente soube, na verdade, se sabia fazia tempo que um vapor atômico, ele também dá esse tipo de fenômeno, que é esse tipo de comportamento para a luz que se propaga nele. Então, eu vou explicar um pouquinho. Esse aqui foi, ok? Logo depois que saiu esse artigo, a gente fez com átomos, e rapidamente, não quero perder muito tempo com isso, porque são muitos e muitos detalhes. Você tem um vapor atômico, não sei se ficou claro, mas o desenho que eu fiz, que é bem naivo, você tem uma distribuição homogênea de átomos, ok? Não tem um lugar onde tenha menos átomos do que em outro lugar. Então, é um vapor homogêneo. E por que é que teria esses voos de Lévy num vapor desse? É porque não é espacial, ok? A origem não é espacial, ou seja, não tem nada, então a luz vai atravessar sem ser absorvida, remitida, mas simplesmente é espectral. A gente tem aqui, quando a luz entra no vapor,
se a luz é ressonante com os átomos, então ela vai ser absorvida, ok? E remitida. Só que vai depender muito da frequência, ok? Dessa luz, e vai depender muito da disposição dos átomos de absorvê-la, ok? Então, depende da velocidade, depende da temperatura, ok? Então, você tem dois perfis, que são o lorentziano, esse azul aqui, ok? Você vê que ele tem asas, eu desenhei duas distribuições que têm a mesma amplitude. Lorentziano tem asas muito grandes, gaussiano, muito menores, e aí, quando a gente leva em conta a velocidade, a gente vai ter um perfil Doppler, ok? Mas que é tipo uma gaussiana, e um perfil de Voigt que tem dentro, ele é como uma gaussiana, mas fora, nas asas, ele é como uma lorentziana. Por que isso aqui é importante? Porque tem, imagine que um átomo esteja aqui com um fóton, ok? Um fóton aqui, por exemplo, perto do centro, então a probabilidade de ser absorvida, ela é proporcional a essa curva, tá certo? Então, ele tem maior probabilidade de ser absorvido quando ele está aqui, tá? Mas o átomo tinha uma certa velocidade e ele vai reemitir esse fóton, ok? Com uma frequência que está aqui. Então, uma vez que o fóton tem essa frequência, então a probabilidade dele ser reabsorvido é muito pequena. Então, ele vai percorrer um caminho muito longo e vai ser um voo de Levy, ok? Então, isso é a origem, ok? Dos voos de Levy em vapores atômicos. E aí, falando de lei de probabilidade para esse x, que é o tamanho dos passos, ok? Para um perfil de Lorentz, ok? A gente tem que é 1 sobre x a potência 1,5. Então, é muito, ok? No normal, você não tem valor médio, você não tem variância. Já o perfil Doppler, como ele decai mais rapidamente, é mais difícil emitir nas asas longe da ressonância. Então, o alfa aqui é da ordem de 2, então, ainda é no normal, mas é menos dramático do que com o perfil lorentziano, ok? Então, é muito difícil, ok, evidenciar isso aqui. Vou passar sobre os detalhes da experiência. Uma célula com vapor, você joga um laser, então, e aqui você joga uma distribuição de fótons tal que você vai obedecer a essa lei aqui de distribuição dos passos, e aí você observa, ok, numa escala log-log, uma lei de potência em escala log-log, ok? Essa aqui é os passos, ok? X em centímetros, e aqui é P de X, a probabilidade. Então, aqui é logarítmico, aqui também. Log-log, uma lei de potência, é uma bela reta, ok? Então, essa aqui é a demonstração experimental, a primeira, ok? Demonstração experimental que isso ocorre nos vapores atômicos. Então, aqui, antes de passar para o resto, eu queria comentar aqui sobre esse processo de simulação Monte Carlo, porque esse aqui é um processo realmente de probabilidade de ser absorvido, de ser reemitido, não é o que vou descrever logo a seguir, o que é realmente de propagação, ok? Então, Monte Carlo, como diz o nome, é um cassino lá na Europa, é um processo de sorteio, né? Então, vai ser absorvido sim, vai ser absorvido não, qual vai ser o tamanho do passo, etc. Então, simulação de Monte Carlo, ok? Então, pronto. Agora, eu vou falar da segunda parte, ok, da minha apresentação. Então, a gente estava aqui falando, não deixei muito claro, mas de interações lineares, ok? Então, a gente tem interações lineares em meios inhomogêneos. Então, a gente, espacialmente inhomogêneo, tem o vidro de Levy, né, que eu mostrei, e no espaço das frequências, ok, a gente tem inhomogeneidade espectral, ok, nos vapores atômicos, ok? E esse aqui, então, é natural, ok? Então, o vapor é assim, a gente não pode mudar ele, e ele faz isso naturalmente, ok? A gente pode tentar modificar ele, ok? Justamente para controlar esses processos, ok? Mas é muito simples, ok? Entre aspas, as experiências não são. E agora a gente vai passar às interações não lineares, ok? Então, a gente vai ver quais são as modificações induzidas, ok? Na luz, quando você tem esse tipo de interação. Então, a gente vai fazer estatísticas. Por quê? Porque a gente sempre usa, ok? Para fazer espectroscopia, particularmente, você tem um feixe laser, você vai
detectar a transmissão, você vai detectar a fluorescência. E a gente aqui quer ter uma ideia estatística, porque ela vai ser muito sensível aos detalhes, ok, das interações. Então, em vez de jogar um laser, a gente vai jogar uma distribuição de intensidade, ok? Um feixe laser é uma distribuição gaussiana, ok? Quer dizer, ela realmente tem um perfil gaussiano de intensidade, ok, que vai ser enviado no vapor. E aqui não, a gente vai jogar uma distribuição absolutamente aleatória, ok, de luz para poder estudar de uma maneira mais sensível, ok, o efeito sobre as interações entre a luz e os átomos, ok? Então a gente vai ver distribuições sub e supertermal, o efeito da absorção não linear. Eu não vou ter muito tempo para falar tudo isso, só para mostrar um pouquinho como é que funciona. A gente vai jogar um padrão, eu vou voltar a explicar um pouquinho esse padrão aqui aleatório de luz, vocês podem ver que tem parte brilhante e outras escuras, ok? Então, em vez de ser um feixe, é isso que a gente vai jogar, ok? No nosso meio não linear, e a gente vai, então, detectar a saída, e em vez de usar um fotodetetor, a gente usa uma câmera, né, para ver. Bom, aqui, na verdade, a gente usava a câmera também, né? Ok, então o que a gente faz? A gente vai usar um padrão de speckles. Speckles é a palavra em inglês. Em inglês. Speckles quer dizer que tem os grãos, é isso. Speckles é aquele tipo de distribuição. Então você tem um feixe laser, por exemplo, que incida, que é essas setas azuis, que vai incidir sobre uma superfície rugosa. E então, na reflexão, ok, essa superfície vai espalhar o feixe que inicialmente estava colimado, por exemplo, e como as ondas secundárias vão ser espalhadas em direções diferentes, então você vai ter um fenômeno de interferência, né, então vai depender da distância percorrida, ok, que vai defasar os feixes um em relação ao outro, e aí você vai ter essa distribuição aqui de partes brilhantes que correspondem à interferência mais construtiva, e aí você tem tem interferência menos construtiva, e tem mais destrutiva, etc., e dá esse tipo de padrão, ok, que a gente chama de padrão de speckles, ok? Aqui um pouquinho a estatística que está por trás, na verdade a gente já viu esse aqui, né, vocês reconhecem um pouquinho, né, o que eu mostrei antes, você vai somar os campos, ok? Para interferir, só que aqui, então, você vai ter a amplitude do campo e você vai ter a fase. E se a distribuição é normal, você tem uma distribuição de fase que é também homogênea entre 0 e 2π, ok? De fase entre essas ondas secundárias, ok? E também as amplitudes não tem nenhuma correlação entre elas, então a gente tem uma distribuição, ok? De campos aqui, esses campos aqui, ok? Que você vai somar, uma distribuição de independentes e de uma mesma distribuição, e então a distribuição de intensidade, que é o quadrado dessa... Aqui você tem o campo exponencial de menos e ao quadrado, então isso é uma gaussiana, ok? Alguma coisa constante, ok? Que não dependia. Exponencial de menos e ao quadrado sobre uma constante é uma gaussiana, né? Vai, sobe. E a gente, em geral, detecta a intensidade, então a gente tem a distribuição da intensidade, esse e ao quadrado é a intensidade, então 1 sobre i, exponencial de menos i sobre i. Então é uma exponencial decrescente, e numa escala log linear, se a gente colocar isso aqui na escala log, a gente vai ter uma reta, ok? É isso que a gente vê aqui. Aqui na escala linear, aqui log linear, ok? Essa distribuição de intensidade é uma reta. E a gente, então, como é que a gente vai gerar esse padrão de speckle? Se a gente tem um laser, e vai jogar ele num difusor, que é um tipo de superfície difusora, e é comercial, e é feito para que o padrão de intensidade que é espalhado aqui pelo difusor, ele tenha uma estatística normal, a gente joga na célula, detecta com a CCD, ok? A gente verifica aqui, depois do difusor, que a gente tem o que quer, ou seja, uma distribuição de intensidade normal, ou seja, é uma reta numa escala log i, P de i, ok? É uma reta na escala log linear,
E a gente tem também uma função de correlação, ok? Que vai medir a correlação entre todas as partes da imagem, ok? Do plano, de speckles, ok? Então, essa aqui, essa grandeza aqui, delta R, eu coloquei R aqui, mas essa aqui é delta R, na verdade, ok? Então, qual é por exemplo, se você pegar esse delta R muito grande, você vê que não tem correlação nenhuma, ok? Tem para 1, e porque não tem mais coerência, na verdade, entre esses pontos que são muito afastados uns dos outros. Mas quando você aproxima, diminui o delta R, então você tem isso, e delta R de G2 de 0 é máximo aqui no centro, ok? Então, a gente verifica isso aqui experimentalmente e depois vai jogar isso aqui, então, no nosso meio. Vou passar rapidamente, a gente tem um átomo de 2 níveis, ok? Com uma curva de absorção assim, ok? E a gente vai observar agora os efeitos da interação não linear, ok? Então, por que essa interação é não linear? Eu vou colocar aqui, essa aqui, a partir das equações de Maxwell, você escreve essa equação de propagação, ok? Para o campo, é o campo elétrico, K é o vetor de onda, ok? Z é a direção de propagação, né? E aqui você tem o Laplaciano perpendicular, então no plano perpendicular a Z é XY, e aqui você tem Q, que é a suscetibilidade elétrica, que vai relacionar, ok, o campo à polarização, ok? A polarização do meio. Então, a expressão de Q, então, não é essa a expressão, essa aqui é só para dizer que é complexo, ok? A parte real está relacionada com o índice de refração e a parte imaginária com a absorção, ok? Então, quando a parte real é positiva, então a gente tem aqui um espectro, esse aqui é em função da frequência, em vermelho, aqui é a absorção, que é sempre positiva e simétrica em relação ao centro, ok? Então, ela é maior no centro da ressonância, enquanto que a parte real, ok? Ela é nula na ressonância e ela vai, ok? De cada lado, tem um pico aqui de cada lado e vai tender devagar, muito mais devagar do que a absorção, ela vai tender para 0, ok? Então, quando a parte real de Q é positivo, onde é isso? A parte real de Q é positiva, o que importa aqui, na verdade, é o N. Sim, a parte de Q é positiva aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter um índice. Tem algum erro aqui? A gente vai ter efeitos de autofocalização e autodesfocalização, dependendo, então, do sinal dessa suscetibilidade, porque vai aumentar ou diminuir o índice de refração, que está relacionado à velocidade de propagação da luz, ok? Então, você tem uma onda plana incidente sobre um meio com índice de refração. É desse lado, esse aqui eu sei, então é quando a parte real é negativa. Então, deve ter algum problema aqui. Mas eu sei que desse lado aqui a gente vai ter um efeito de autofocalização. Então, o meio, ele vai agir como uma lente para a propagação da luz, e a própria luz, então, ela vai modificar o índice de refração, porque ela depende da intensidade, o índice de refração depende da intensidade, e então essa intensidade vai mudar, e então você vai ter um efeito, assim, de autofocalização, enquanto que no outro você tem um efeito de desfocalização devido a isso aqui, ok? Que o índice de refração depende da parte real, e a parte real muda de sinal de cada lado, ok? Aqui a expressão da suscetibilidade, ok? Então, aqui é a integração é um vapor térmico, então a gente integra com a velocidade da distribuição de velocidades, ok? E a gente observa experimentalmente, ok? Então, essa reta aqui é a normal, ok? Que ocorre se a gente ficar muito longe, por exemplo, da ressonância, ou então logo depois do difusor. E a gente vê aqui que para uma frequência positiva, em relação, ou seja, maior que o centro da ressonância, a gente observa esse tipo de comportamento, de estatística, não é mais normal, ok? Normal é essa reta aqui. Então, a gente chama isso aqui de supertérmico. Vocês podem ver aqui a escala horizontal é I, é a intensidade normalizada pela intensidade média, mas você vê que
em relação ao inicial, você tem muito mais altas intensidades do que no padrão inicial, e aqui, ao contrário, você tem muito menos intensidade baixas, okay, do que o padrão inicial. Então, você diminui o número de grãos de luz, né, com baixa intensidade e aumenta o número com alta intensidade. E com a frequência negativa, ou seja, a dessintonização negativa, quando você tem uma frequência menor, inferior ao centro da ressonância, é o contrário. Você vê que você aumenta, você passa por cima. Aqui você aumenta o número de grãos de luz com baixa intensidade, e aqui você corta as grandes intensidades, não tem mais, ok? Então você baixa isso aqui. E a curva de correlação, então, ela segue para altas frequências, ok? Que é esse caso aqui. A gente tem uma função de correlação aqui no centro, ok? Que é muito maior, ok? Que chega a 5. 2 é o normal, e para a autodefocalização, desfocalização, você tem, ela vai mais para baixo, ok? Então, você está diminuindo a força, ok? A coerência, a correlação no centro, ok? Ok, esse aqui, na verdade, já falei, porque estou repetindo, aqui não é muito importante. Mas eu não tenho tempo. Ok, então, para terminar, essa aqui era a parte experimental, e agora as simulações. Então, a gente faz uma simulação que gera um padrão de speckles, ok? Então, você vê aqui uma escala colorida, o mais intenso são os vermelhos, ok? E esses azul escuros são as baixas intensidades, então você tem essa distribuição. Essa aqui é visto de face, né? O XY. Essa aqui é o Z, o plano Z, né? O eixo Z, desculpa. Essa aqui é Z, o eixo de propagação, e essa aqui é X, e essa aqui é Y, ok? É uma imagem, essa aqui é ao longo da célula, então você vê que, no caso atrativo, cada grãozinho inicial, ele vai ficando menor e menor, tá certo? E aí, no final, você só tem alguns que são mais fortes, e você não tem mais tantos grãos de intensidades menores, ok? Como a gente observa experimentalmente, e aqui é o contrário, é repulsivo, você não tem mais esses grãos muito intensos aqui, eles foram, ok? Eles abrem, ok? Então, a gente verifica isso aqui, então, a distribuição, essa aqui é de simulações, o G2 de simulações, ok? E lembrando para você, só para comparar com a experiência, então a gente verifica esse mesmo comportamento, ok? Das simulações e da experiência. A gente tem um efeito da absorção não linear, que eu não vou comentar, ok? A gente estava estudando essencialmente aqui essa parte real, mas o fato é que tem também essa aqui, e a parte imaginária do índice de refração, ele vai absorver mais as baixas intensidades. Então, obviamente, ele vai comer as beiras dos speckles, ok? Dos grãos, porque a intensidade ela é sempre maior no centro, ok? E na beira ela é menor. Então, essas intensidades na beira elas vão ser absorvidas devido a esse termo aqui da parte imaginária. Então, vai ter inicialmente o mesmo efeito que se fosse uma autofocalização, ok? Apesar da frequência ser de autodesfocalização. Então, é isso que a gente observa aqui. Você tem desfocalização normalmente, mas você vê que para baixas intensidades você tem alguma coisa que parece autofocalização, né? Você tem muitas grandes intensidades e quando você aumenta a intensidade incidente, então você volta a ter o comportamento esperado. Então, é importante saber isso aqui, porque o meio que a gente usa, ele é absorvível, então tem que saber como é que essa absorção mexe na estatística, ok? E aí, para terminar sobre isso, então a gente tem todo esse estudo aqui da importância. Na parte de autofocalização, vocês podem ver que não muda nada, porque focaliza e focaliza. Então, os dois efeitos só fazem se somar. Aqui você tem uma competição, ok? A focalização, porque a absorção, ela come a beirinha, e aqui não, você já tem autofocalização, mais autofocalização, então você perturba quantitativamente, mas não qualitativamente, ok?
E aí, assunto que a gente observou, ok, que em certos regimes de altas intensidades, a gente vê na imagem, inicialmente os speckles, ok, eles não são simétricos, não são muito bonitos, eles têm uma forma meio bizarra, e não tem razão para que eles sejam simétricos, né, porque você vê a difração, o espalhamento por uma superfície rugosa, mas a gente observa aqui que com altas intensidades, eles são bastante simétricos, e coincidência, aqui é log linear, não dá para ver, mas aqui, numa escala log-log, a gente vê que é uma reta, ou seja, é uma lei de potência. E a gente, por várias razões que eu já falei, eu estou muito interessada nessas leis de potência, e então a gente começou a estudar esse perfil de Towns, ok, que é previsto, ok, que é, eu vou falar talvez, eu acho que ele foi observado antes, é aqui, né, desse artigo de Moore, que mostra que à medida que você tem aqui você tem um grande espectro, aqui é um feixe, na verdade, né? Então ele está assimétrico, mas à medida que ele se propaga, então ele vai ser reduzido, porque é um regime autofocalizante, né? Então ele fica reduzido, a intensidade, na verdade, ela aumenta no centro, mas você vê que ele fica simetrizado pela propagação, né? Ele está bem redondinho. E aí, na verdade, você tem um perfil de Towns, que é esse daqui, que depende da potência que tem lá dentro. Então, a gente já tem estudos com feixes e a gente está trabalhando sobre esse assunto para speckles, para uma distribuição aleatória, okay, de intensidade. Okay? Essa lei de potência já foi observada numericamente aqui nesse artigo de Bloomberg et al., okay? Numericamente, e a gente observou, então, experimentalmente. E aqui, deixa eu ver, eu acho que aqui, pronto. Esse aqui é um resultado de Sebastião, que defendeu agora em outubro, e ele também observou numericamente, porque Sebastião começou as experiências no laboratório, mas foi interrompido pela pandemia, então a gente tem mais resultados numéricos do que experimentais. E aqui o tamanho médio dos speckles, que a gente vê, particularmente no regime focalizante, que ele vai diminuindo, e ele chega a um valor constante, que seria esse daqui, né? Que não muda mais depois de uma certa... Essa aqui é em função da intensidade incidente. Então, ele vai diminuindo devido a essa focalização. Então, o speckle ele vai ficar mais magrinho, até o momento que ele para de diminuir e ele fica constante, que seria o regime de perfil de Towns, ok? Aqui, rapidamente, experiências que a gente começou, mas a estudante desistiu, a gente deixou isso aqui. O estudante de iniciação científica fez um pouquinho, a ideia é criar essa distribuição de índice de refração não linear no vapor e de espalhar outro feixe, ok, sobre esse meio não linear. Então, a gente tem algumas simulações preliminares, vamos dizer. Então, você tem os speckles incidentes, o sonda incidente, que é um feixe gaussiano, e na saída a gente ainda tem o nosso padrão de speckles, ok? Mas a gente vê que essa distribuição de índice, então, ela passou a perturbar, ok? E a gente tem um padrão de speckles também que aparece no nosso sonda, então esse aqui ainda está muito preliminar. E para terminar, ok, eu vou falar da manipulação da estatística de speckles, porque o que a gente fez até agora, o nosso difusor, ele é comercial e feito para dar uma distribuição normal de intensidade. Então, a gente sempre joga na célula uma distribuição normal, mas a gente queria manipular essa estatística para poder estudar, então, a propagação de um feixe com uma estatística diferente, ok, no vapor. Então, é isso que a gente fez, por enquanto, com a propagação não linear, mas não manipulou, ok? Manipulou de uma certa maneira, porque a gente tem como mudar essa estatística, ok? Variando a frequência, a gente faz que ela seja supertérmica ou subtérmica, a gente tem várias maneiras de modificar ela via propagação em meio não linear, mas a gente pode fazer também modulando com um modulador de fase, ok? E esse aqui é feito com um modulador que a gente chama de SLM, que é Spatial Light Modulator, ok? Então,
esse artigo, por exemplo, tem vários que falam sobre isso, mas vocês lembram, a estatística normal, ela tem como pressuposto que as variáveis aleatórias, elas têm a mesma distribuição e elas são independentes. Então, a gente vai introduzir uma dependência estatística, ok? Entre as amplitudes complexas das ondas parciais, se elas são independentes, elas vão dar uma distribuição normal, e a gente justamente vai introduzir um certo grau de dependência estatística, e o contraste que deveria ser 1 para o não sei se é com essa definição, para o normal, então ele vai aumentar, você vai aumentar o contraste, ok? Se, por exemplo, você fizer uma distribuição que eles chamam aqui de non-Rayleigh, ok? Rayleigh é o que a gente chamou de térmico, de uma certa maneira, ok? E é uma distribuição normal, ok, de luz. Então, a gente vai gerar um padrão de speckles normal, numericamente, como a gente já sabe fazer, normal. Depois, a gente vai gerar uma máscara de fase desse padrão Rayleigh, e aí depois a gente vai jogar esse padrão de fase no modulador de fase, e ele vai reproduzir esse padrão Rayleigh, ok? Aí a rigor não precisa, aí a gente tem um modulador, sabe fazer isso aqui. Mas a gente quer fazer um padrão super Rayleigh, ok? Então, a gente vai fazer isso, a gente tem que, o nosso modulador de fase, ele precisa de uma informação, ok? Como modular a fase, é como se fosse ele tem um papel de uma superfície difusora, ok? Só que ele não vai fazer isso, é simplesmente que ele vai artificialmente, ok? Mudar a fase, eletronicamente mudar a fase da luz que incide nele, tá certo? Então, é equivalente a um difusor. O bom é que a gente não precisa trocar de superfície, a gente simplesmente vai mudar a informação que manda para ele, ok? E aí, então, a gente vai, de novo, gerar um padrão de speckle super Rayleigh, que é esse que tem mais um contraste maior, ok? E também gerar a máscara da fase. Então, é isso, na verdade, que a gente está fazendo atualmente com o estudante do programa, que é Alain. Então, a gente está fazendo, depois tem coisas mais interessantes do que fazer super Rayleigh, mas a gente está aprendendo a mexer com esse SLM que a gente tem no laboratório. Então, tudo isso aqui, esse aqui é numérico, é o padrão Rayleigh que a gente gera, e esse aqui é a máscara de fase, né, que a gente gera numericamente também. Então, se eu fornecer essa máscara de fase, eu acho que eu coloquei aqui pronto, essa máscara de fase, ok? Vejam aqui. O SLM, então, tem um laser, ok? Que ilumina aqui o SLM, ok? Que é um modulador de fase, ok? De luz, de fase de luz. Então, a gente coloca uma lente aqui, e esse desenho não está muito bem feito, mas, normalmente, ele deve estar a distância focal aqui. Tem uma lente, ok? Distância focal do SLM, e do outro lado, tem o plano focal, que é onde a gente vai observar a transformada de Fourier. Então, a gente jogou essa máscara aqui no SLM, e então a gente vai observar a transformada de Fourier, que é esse padrão de speckles, ok? Então, a gente pode colocar essa CCD diretamente aqui, tá certo? Para observar esse padrão de speckles, ok? Então, padrão Rayleigh, a gente sabe fazer, é só para verificar. Então, a gente a gente está mexendo atualmente com isso. Então, esse aqui é um Rayleigh elevado ao quadrado. Cadê o meu? Ok? Aqui, um Rayleigh elevado ao quadrado, a imagem de intensidade. Aqui, a máscara de fase, o que a gente gerou. Aqui, elevada, esse mesmo aqui, elevado ao quadrado, e aqui elevado à quarta potência. Então, não sei se dá para ver para vocês, mas tem somente alguns pontos brilhantes, ok? E o padrão de fase é esse, ok? E, pelo menos numericamente, o que a gente observa até agora é isso. Esse azul aqui é o padrão normal, então é uma reta, aqui é uma escala log, aqui é I, também, não escrevi, aqui é I sobre I médio, né? E aqui é P de I, né? Nessa escala aqui é P de I. Então, aqui é o normal, esse aqui é o quadrado, e esse aqui é elevado à potência 4. Então, vocês podem ver, eu não notei aqui os valores dos contrastes, mas aqui a gente tem que ser da ordem que é 1, porque é normal, aqui é da ordem de 2, deveria ser,
e aqui da ordem de 4, 5, ok? Dependendo do que você faz. Então, o contraste aumenta, e aqui a G2, o normal, e aqui a gente tem quadrado, e aqui potencial 4. Então, a gente está manipulando a estatística dos espectros, ok? Então, eu estou terminando aqui. Então, o que a gente fez? Então, a gente fez estudos experimentais e numéricos, ok? Da estatística, das propriedades estatísticas de campos que são espacialmente coerentes, ok? E a gente, na interação linear, não linear, então a gente observou aqui, passando de sub-Rayleigh a super-Rayleigh, ok? Ou então, com a nossa linguagem aqui, de normal a subtermal e supertermal, supertérmico e subtérmico. Então, a gente está agora nessa fase de querer controlar a coerência espacial e a estatística, então, desses campos que a gente vai estudar, ok? A propagação no vapor e, eventualmente, com um segundo campo, depois para fazer medidas nesse meio que a gente está criando, né? É um meio com uma distribuição de índice de refração que a gente está controlando. Então, aqui o grupo átomos e luz, ok? Que são os físicos, basicamente, não sei se todo mundo faz oficialmente parte desse grupo do CNPq, mas a gente trabalha, ok? Mais juntos com alguns, mas basicamente é uma equipe pequena de físicos nesse programa de engenharia física. E só para, eu não vou repartir para uma segunda apresentação, mas para dizer que esse interesse pelas estatísticas não normais, a gente está fazendo também na parte de dinâmica não linear, né? A gente tem observado em circuitos eletrônicos, ok? Aqui, uma estatística em lei de potência que a gente controla, ok? E aqui, bom, não é um artigo meu, é de Marcos Olia, ok? Mas a gente ainda está trabalhando nesse tipo de problema, onde tem leis de potência e mais, né, que são os que a gente chama de dragão. Então, só para dizer, eu estou terminando com isso. Eu pensava que ainda tinha uma... Ok, então, agradeço a sua paciência, ok? E eu terminei. Pronto. Muito obrigado, professora, pela palestra. Acho bem interessante, muito boa. E acho que tem muito estudante aqui interessado, com certeza, nesta área de pesquisa. E, bom, eu acho que passamos aquela parte interessante da pergunta que o professor Marco deve ter alguma já. Hoje não vale perguntar, não é? Combinamos uma pergunta, né, Ramon? Não, mas eu faço um comentário, Ramon. É sempre instigante as apresentações da minha colega, minha colaboradora preferida. Então, eu sempre aprendo muito nas apresentações de Martina, mas eu teria, então, um comentário e talvez uma provocação. Nesse processo de colapso da intensidade, isso me fez pensar aquelas imagens que a gente viu lá atrás, quando a gente se falou em condensado de Bose e Einstein, me fez pensar muito naquele tipo de espectro. Está fechado o microfone, professora. Agora. Não, eu estava dizendo que é bem parecido. Agora, eu não sei dizer, porque na condensação de Bose e Einstein, você está passando... Então, são efeitos coletivos, né? Então, você... essa parte que vai pegar aqui... Aqui, de uma certa maneira, também é, né? Porque você tem... está relacionado a uma propriedade de cada grão de espéculos da potência, da energia que ele tem lá dentro. Uhum. Mas, bom, não é bem um... Não, como eu disse, era só uma... Não sei. Mas é interessante. A gente tentou, né, com feixe, ver essa aqui, com feixe não, com speculos, mas a ideia depois da defesa da dissertação de Sebastião, então, foi uma coisa que a gente achou que, em vez de... Eu estava querendo ver essa aqui no perfil, okay, de intensidade, e aí não dá, porque
é uma bagunça total, essa superposição de perfis, mas na G2 eu acho que a gente pode fazer alguma coisa interessante. Mais alguém? Perguntas? Bom, então, se não temos mais perguntas, vamos, eu peço a todos abrir o microfone e vamos a bater as palmas para a professora Martini pela presença. Agradeço mais uma vez, obrigada a vocês, obrigada a Ramon, obrigada por aceitar nosso convite. E, bom, sempre todos aprendemos aqui um pouco com estas apresentações, e hoje foi um show aí de estadística e de cálculo um pouquinho mais, sabe, mais pesado do que fomos acostumados a ver durante as outras palestras, né? Mas que são bem importantes, bem interessantes. Fazem lembrar quando uno estava mais no mundo de estudante, de graduação, sempre tinha essa e sabe parte. uma coisa, Ramon, para essa apresentação eu notei que é realmente um prazer a voltar a colocar experiências nas apresentações, porque foi tanto tempo sem fazer experiências que realmente você está feliz, né, de mostrar que está fazendo a parte experimental. Com certeza. Que a Alain está fazendo, né? É muito bom. Bom, próxima semana teremos também um convidado de nosso programa, que é o professor Marcos Gomes. Será nosso próximo palestrante de nosso colóquio, próxima segunda-feira. E na semana seguinte, dia 13, segunda-feira, fechamos esse ciclo. Acho que junto com o semestre também está terminando por essa data, hein? Com a palestra do professor Sérgio, que tuvimos que coincidiu com um feriado, aí passamos para fechar o semestre. E, professor Oriá, fique tranquilo, no próximo semestre você abre o colóquio. Não fique aí, poxa, que não me chamaram, não. Próximo semestre você... Não, mas eu já contribuí, mas será um prazer, Ramon, certamente. Bom, tá bom. Eu vou parar aqui a gravação e agradecer mais uma vez a professora Martini, a todos.